Olá a todos. Eu vou apresentar sobre a biografia do nome Rita Maria, né, como parte do curso de Guia Regional aqui do IFSC Continente, né, da Unidade Curricular Linguagem e Comunicação. Me chamo Ana Rizia e vamos entender um pouco o que está por trás dessa história, desse nome que a gente vê em vários lugares aqui em Florianópolis e que deixa a gente curioso, né, tanto as pessoas que moram aqui quanto as pessoas que vêm para visitar. Então, onde é que a gente consegue achar, né, esse nome Rita Maria, né, aqui em Florianópolis? A gente tem alguns lugares, né, que fazem referência e a gente vai ver uma linearidade histórica para entender um pouco o que está por trás desse nome. Então, a gente encontra lá nas cartas cartográficas do século XVIII o nome do monte, referente a um monte, a uma colina, né, Rita Maria. Temos um armazém, né, que remete à época que os alemães chegaram aqui, aí foi de uma indústria de um alemão, que ele tinha esse armazém. Tinha o cais também, né, que fazia parte dessa parte portuária ali, próximo a esse armazém. A praia Rita Maria, né, que também está próximo ao cais, né, que acabou sendo denominada. A rodoviária, que é o mais conhecido, né, que as pessoas conhecem, que até hoje, né, o nome, referência, e uma escultura dentro da própria rodoviária. Tá? Vamos ver cada uma delas. Então, voltando lá no tempo, né, a gente vai entender um pouco o nome, a primeira menção, né, ao nome Rita Maria, segundo alguns historiadores, a gente vê aqui esse monte aqui. E onde é a localização dele? Ele fica aqui nessa região onde hoje é o Parque da Luz, certo? Bem próximo à ponte Ercílio Luz. E aí essa colina, desde essas cartas aí, é onde é achado o mais antigo a referência ao nome, no século XVIII, por volta de 1940, 41, já há referência a essa área aqui, essa região, né? Como o nome Rita Maria, que hoje é a região onde está ali o armazém e tudo mais. Então a gente já tem essa referência histórica desde o século XVIII. Temos o armazém, que é o que a gente consegue ver hoje, né, que faz referência a esse nome, mas não por conta das lendas tanto por trás, mas por conta do bairro, porque na época que esse armazém foi criado, né, na época que esse alemão chegou e teve as suas indústrias e criou o armazém, a região já se chamava Rita Maria, o bairro, que provavelmente era onde era essa colina, né, esse monte. Alguns, né, de acordo com as cartas cartográficas. Então hoje ele está renovado, é um lugar turístico, né, que tem vários restaurantes, tem exposição de artes também, e tem alguns galpões dentro que você pode visitar, né? Tem estacionamento, é bem legal como um ponto turístico e é bem renovado e conta um pouco da história do armazém em si e dá referência ao nome pelo bairro, né? Não pelas lendas em si. Temos aqui o cais, né, que como vocês podem ver, por trás dessa embarcação a gente vê o armazém que a gente viu na imagem anterior, né, o armazém que ainda existe. Então aqui ele já existia, né, dessa empresa de navegação alemã, né, desse empresário alemão. E aqui a gente tem essa foto, né, que fazia essa travessia, né, da parte continental à parte da ilha. E aí eram as comunicações, né, essa navegação desse barco alemão também, né, dessa empresa nacional que se localizava em Florianópolis, e também tinha uma agência inglesa, né, com um cabo submarino que também era localizada em Florianópolis, então fazia essa ligação de Florianópolis com o mundo, né? Então nessa foto aqui vemos o fundo, o cais Rita Maria, à esquerda o prédio da empresa alemã Hope, que é aquele outro que a gente viu no slide anterior, e aqui a embarcação que fazia a travessia Ilha Continente em 1920. Esse aqui é do acervo da UFSC, tá? Então a gente já vê essa referência já com o nome do cais, do armazém, a Rita Maria. O cais aqui mais especificamente, tá? Esse aqui é de 1906, um pouquinho anterior, né, do Trapiche, que já era dessa empresa, né, que as embarcações chegavam, era todo um evento à época quando essas embarcações chegavam, né, da Europa, o pessoal se vestia bem e tudo mais para esperar, né, o, os marinheiros e tudo mais. E já tinha essa referência ao nome, Rita Maria. Aqui a gente tem a parte da praia, que a gente vai ver na próxima foto, como está atualmente, né? E ela foi modificada durante muito tempo por conta dos aterros, né?
que esse aqui é o aterro do começo, né, lá do século XX, por conta do, da empresa, né, da empresa alemã. Então, essa parte, esse trechinho de praia aqui, ele passou por transformações, né, porque foi construído o armazém e o cais do porto, e hoje a gente tem esse trechinho aqui, próximo à ponte, né, naquela região ali, que se chama Praia Rita Maria, né? Ela foi sendo transformada ao longo do tempo, mas esse trecho ainda ficou com o nome. E apesar de agora estar localizado no centro da cidade, mas essa região como um todo era conhecido como Rita Maria, né? Aí vamos aqui para a rodoviária, que é o mais icônico. E aí aqui a gente vê o nome, né, foi denominado por conta de algumas lendas, que eu vou falar mais à frente, sobre essa personalidade. Será que seria uma personalidade, realmente uma pessoa, uma comunidade ou só uma lenda, né? Então tem essas referências, né, sobre o nome. Dentro da rodoviária, então, tem esse monumento de ferro, de sucata, do artista Paulo de Siqueira, que aí esse aqui, né, essa escultura foi em homenagem a essa personalidade que, segundo as lendas, existia, né, de uma bezendeira, de uma curandeira, filha de escravos, negra, que tinha esse dom, né, da cura e tudo mais. Então a sua mão aqui refere acima, né, como o poder da cura e a outra mão para o curado, né, para a pessoa que vai ser curada. Então esse referencial aqui da parte da rodoviária, né, com esse monumento é em relação às lendas que a gente vai entender um pouco as versões. Então, né, bem específico agora em relação à biografia, afinal, quem ou que foi Rita Maria? Tem algumas versões dos historiadores, né? Segundo o historiador Rodrigo Rosa, que é da Fundação Catarinense de Cultura, os mapas cartográficos do século XVIII, aquele lá que a gente viu lá no início, já mostravam então a denominação da colina ou do monte como o nome Rita Maria. Então, que é onde é o Parque da Luz, né, atualmente. Então, uma referência anterior às lendas que foram se criando a pessoa, a personalidade que foi dita depois que existiu. Segundo o historiador Fábio Garcia, né, ele fala que, segundo os estudos históricos, nas pesquisas históricas, há uma nota de jornal já do início do século XX, então, posterior às, às, ao, os mapas, né, a cartografia, que dizia que era uma senhora negra, né, que era designada a cuidar de pessoas feridas e dar assistência aos moradores daquela região. Então, daí começa um pouco aquela questão das lendas em relação à curandeira, benzedeira, né? Mas seria tipo uma enfermeira. Então, a gente, de um modo geral, resume em três afirmações distintas, né, segundo os historiadores, sobre o que foi ou quem foi Rita Maria. As lendas, a colina, né, o monte, referente ao nome, ao monte, ou uma suposta enfermeira. Então, com o passar do tempo, as pessoas acabaram juntando as histórias, confundindo as informações. A região era chamada de Rita Maria, ali moravam muitas pessoas descendentes de africanos, era uma região portuária com todas suas características. A elite não via o lugar com bons olhos, então é preciso separar as histórias. Isso é um alerta do historiador Fábio Garcia, né, que vem falar sobre mais a questão da lenda, né, que existe em torno do nome. Então, quais são as lendas? Existem várias, né? E tem as mais famosas. Então, uma das lendas é em relação ao termo, né, Rita Maria, relativo mais ao misticismo das bruxas e benzedeiras da ilha como um todo, né? E aí daí colocou o nome Rita Maria. Seria a comunidade que morava, né? Que já existia um bairro com aquele nome, não apenas uma pessoa, mas a toda a comunidade que tinha remanescente de escravos lá na região. Ou a lenda que é bem aceita, né, e bem famosa, a gente tem um monumento, né, dentro da rodoviária, que seria uma senhora bem risonha, que teria aptidões de cura e que fornecia refeições aos marítimos, aos marinheiros, às pessoas que ali atracavam. E também tem uma história curiosa que ela também teria era proprietária, né, de uma casa de tolerância, como eles chamavam naquele tempo, que seria com o aconchego feminino para os marinheiros e pescadores da região que ali chegavam. Então a gente vê que em torno de um nome existem tantas teorias, né? Tanto a parte comprovada histórica mais que seria em relação ao monte, que já tinha essa referência, né? A um monte que tem esse nome, não sabemos o porquê desse nome. Depois se introduziu, se misturou com a questão das lendas das bruxas embezedeiras que já tem aqui na ilha.
E também tem a referência de uma mulher negra, né? E aí alguns sites e alguns pesquisadores de negritude, né, de estudos afro, também incorporam essa história de que seria uma mulher negra que era benzedeira e fazia cura às pessoas aqui. Então, a gente vê que acabou misturando todas as referências, né, todas as histórias, seja lá da colina, da região, das pessoas que ali moravam, como a uma pessoa em específico, uma mulher negra que seria a benzedeira que faria essa cura e em relação à bruxaria. Certo? Aqui estão as referências, né, da nossa pesquisa. E no mais é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.